E aí, pessoal, a gente vai dar continuidade às nossas aulas de inglês instrumental e hoje a gente está iniciando a segunda semana, né? Ontem, domingo, a gente finalizou todas as entregas das atividades da primeira semana e eu acredito que eu ainda tenho algumas pendências de resolução porque ficou aberta até meia-noite. Tá? Mas, assim, o mais breve possível, vou estar colocando todas as notas de vocês lá de tudo que foi realizado na primeira semana. Lembrando que o conteúdo que foi dado na primeira semana vai ser explorado na avaliação dessa semana, que, se eu não me engano, é quinta-feira. Ou é quinta ou é sexta, eu não me recordo direitinho, mas é essa semana a nossa primeira avaliação, tá? E hoje a gente vai iniciar essa semana, a segunda, né, da disciplina de inglês instrumental, a gente vai ver a estratégia de leitura prediction. Prediction, na sua tradução, é predizer algo sobre alguma coisa, tá? Então, vamos ver o que é que a gente vai ver como prediction, tá? Então, bora lá. Eu achei que eu estava transmitindo, mas não estava, mas agora tá. Acredito que esteja a minha tela, tá? Então, vamos lá. Prediction é a gente tentar descobrir algo sobre o texto sem antes nem mesmo de ler ele, né? Então, é a gente olhar para ele e tentar imaginar coisas sem realmente ler. Mas para isso a gente tem que olhar para algumas coisas, né? Não necessariamente a gente precisa ler o texto como um todo. Mas inicialmente a gente tem que ter atenção no título, tá? Então, naquele texto, naquela atividade que eu passei para vocês sobre a Systematic Review of the Lego Robot in Education, que foi do meu artigo que eu submeti no evento FI, que pronto, foi para esse aí que eu fui para os Estados Unidos apresentar ele, passei vergonha, mas eu estava lá, apresentei, fiquei super nervosa, né? Mas foi ele. Então, por que eu perguntei para vocês? Por que a palavra Lego, por exemplo, aparecia logo no título? Porque o título diz muito sobre o texto. Então, se a palavra Lego estava lá, significava dizer que ele era muito importante para o trabalho. Então, quando a gente olha para o título, a gente vai conseguir obter informações muito importantes. Qual é o formato do texto? Né? Que tipo de texto é? Qual é o layout do texto? E olhar algumas dicas tipográficas, como figuras, ilustrações, subtítulos. Essas coisas, quando a gente bate o olho, a gente já começa a se familiarizar muito com o texto, tá? Então, antes da gente começar a ler um texto e aplicar o prediction, a gente tem que responder essas duas perguntas. O que é que o título lhe sugere? Né? Então, o que o título daquele texto lhe sugere? Então, isso já lhe prepara para o conteúdo que vem do texto. De onde você acha que esse texto foi retirado? Porque dependendo da fonte, você sabe qual foi o intuito que esse texto foi criado, você sabe o tipo de linguagem que o autor desse texto utilizou. Então, você já se prepara emocionalmente para o que vem pela frente, né? Qual é o tipo de texto que você acha que tem a linguagem? Ele é um informativo? Ele vai lhe informar sobre alguma coisa? É uma correspondência? É um texto literário? Como contos, histórias? É um acadêmico, como o artigo que eu passei o resumo para vocês lerem da revista, da Lego, é um técnico, como vamos estudar Python. Então, eu coloco um livro lá para vocês lerem. Esse livro se chama Livro Técnico, que vai falar sobre alguma coisa técnica, com uma linguagem técnica, uma jornalística, que utilizam uma linguagem mais apelativa, que quer que você prenda, que goste da leitura, né? Então, a gente tem que olhar essas três questões para poder começar a ler e aplicar o prediction. E aí, para a gente aplicar, vamos olhar aqui esse texto, tá? A primeira coisa que eu vou olhar é para o meu título. What are computers? What are computers? What, o que? Are, são, que é o verbo to be no plural, computers. É uma pergunta. Então, o que são computadores? Então, na minha cabeça, eu já imagino que ele vai me dar alguma informação que vai me fazer entender o que são computadores, tá? Então, que
tipo, de onde foi que veio esse conteúdo? Ó, essa legenda aqui embaixo é porque eu não vou passar o mouse, que vai aparecer uma tajazinha preta do Google Apresentações aí. Tá? Mas veja, ó, é Araújo, Fabiano de Matos, em inglês para informática. É aquela apostila que eu mostrei para vocês aí nos materiais de apoio. Tá? Então, eu já sei que isso é um material que foi utilizado para se ensinar inglês, especificamente para informática. Então, eu já sei que a linguagem dela é uma linguagem mais educativa, uma linguagem mais de orientar, de informar, né? Então, já sei que é um conteúdo mais que educacional. Então, bora lá. Então, eu já sei, já estou esperando que ele vai me dizer sobre computador, então eu posso até dizer... Daqui, antes de ler, eu já poderia dizer que o General Comprehension desse texto é o quê? É fazer o leitor entender o que é um computador. Isso é o General Comprehension. Eu só estou olhando para o título. Mas vamos entender um pouquinho o que o texto diz, né? Computers are machines. Computers, só está no plural, são computadores. Are, são machines. Machines é máquinas. Então, computadores são máquinas. That é que computadores são máquinas que perform é uma falsa cognata, que aí a gente pode até pensar que é performance, tá? Mas não é nesse caso aqui. Perform é executar, realizar. Task é tarefa. Então, computadores são máquinas que realizam tarefas. Or, que é uma conjunção, uma disjunção, né? Um operador lógico, lá de Python, lembra? Um operador lógico. Uma disjunção é o ou que realiza cálculos de acordo com instruções, instruction, calculation, que faz cálculo, né? De acordo, to a set of instructions, de acordo com instruções, são cognatas, né? Or programas, tá? Então, computadores são máquinas que realizam tarefas ou realizam ou fazem cálculos de acordo com algumas instruções ou programas, ou também são programas, né? The first é o primeiro fully electronic computer, o primeiro computador eletrônico, ó, electronic computers, os primeiros que aqui tá no plural, foi introduzido, né, em 1940, desculpa, gente, 18 é 18. Aqui, para ler as datas, a gente quebra em dois, tá? A gente quebra na metade. Aí a gente lê 19, depois lê 40. Então, é 1940. 1940. Quando tem esse Szinho depois da data, porque é no século, então foi introduzido no século de 1940, tá? E eram máquinas grandes, né? That machine Hertz, eram máquinas gigantes, grandes. That required, que necessitava, que requeria team of peoples. Team é time. Então, é como se fosse um grupo de pessoas para poder, o quê? To operate. Operar. É uma cognata isso daí, tá? Então, foi o primeiro computador eletrônico, esses que a gente liga na tomada. Foi lançado no século de 1940. Eram máquinas grandes, gigantes, e que precisavam de muitas pessoas para operar. Então, enquanto eu apertava um botão aqui, era preciso outras pessoas apertar. Acho que eu já mostrei algumas fotos desses tipos de computador nas nossas aulas de algoritmos, né? Compared. Tá no passado. No passado, então, comparado às máquinas early, atuais, as machines atuais, as máquinas atuais, today's computers are amazing. Computadores são amazing, fantásticos, fabuloso, maravilhosos, wonderful, muito bom, tá? Então, se eu disser que vocês são amazing, you are amazing, então eu tô dizendo que vocês são
maravilhosos, fabulosos, fantásticos, tá? Então, not only they are thousands of times fast. Não apenas os de hoje, eles não apenas são mais rápidos. Fast é rápido, tá? Hoje em dia, né, atualmente, eles não são apenas mais rápido. Eles podem estar in your desk, in your mesa. Desk é mesa, mesa, porque table também é the books on the table, table também é mesa, mas desk, por isso que chama desktop, é área de trabalho. Está perto. Your lap é colo, por isso que chama laptop, que é o que? Computador, notebook, não é, nos Estados em inglês, notebook não é isso que nós utilizamos no Brasil como notebook. Notebook é bloco de notas. O computador que nós conhecemos como hoje, que é esse que inclusive é o que eu estou usando, é laptop, tá? Laptop, tá? Aquele de colo, computador de colo. Ou in your pocket. Pocket é bolso. A gente pode colocar hoje no bolso. Então, aqui está a tradução total, tá? Desse texto. Vocês podem ver, quem tiver dúvida, ok? Mas só, antes da gente olhar para o conteúdo do texto, com essas palavrazinhas aqui, com o título, Mozart Computer, e com a fonte, a gente já soube dizer muita coisa, inclusive definir qual o General Comprehension do texto, né? Então, vamos lá. Quando a gente lê um texto em algumas línguas estrangeiras, a gente se depara também, além daquilo que a gente já conhece, como as palavras cognatas, mas a gente se depara também com coisas que nós não conhecemos. E o que a gente tem que fazer é tentar descobrir o significado deles a partir do contexto. Às vezes só está faltando uma palavrinha lá você traduzir. Mas será que é realmente necessário você traduzir ela para você entender o que o texto está dizendo? Às vezes não é. O contexto nos ajuda muito a entender o texto. E para entender essas palavrinhas que nós não conhecemos, às vezes a gente olhar para algumas pistas vai nos ajudar muito. Mas que pistas são essas, né? A gente pode se deparar com sons de palavras. Por exemplo, as rimas. A gente vê isso muito em poesias, né? Rimas reforçam a probabilidade de ocorrência de determinada palavra em frases feitas, provérbios, poemas e canções. Então, assim, quando a gente diz uma coisa, sempre tá canção, coração. Quando a gente interpreta a primeira estrofe de uma música, já existe uma tendência da gente esperar do que é que ele vai falar na próxima, né? Então, a gente deduz mais ou menos o que eles irão falar na próxima. Eu trouxe aqui um poema de William Shakespeare, tá? My own love is sprung from my own heart, tá? I too early seen unknown and know too late. Percebam que hate rima com late. Prodigious birth of love, it is to me. Finaliza, faltou o ponto aqui. That I must love, eu não sei ler essa palavra, gente. É uma mistura de francês, eu tenho um acento aqui que palavras em inglês eu não tenho, né? Enemy. Então, me rima com enemy. Bora lá ver algumas coisinhas aqui, ó. Hate é ódio, odiar. Se eu disser I hate you, eu odeio você. Eu odeio você, tá? Late é como se fosse tarde. Foi tarde, tá? To me é pra mim. E enemy é
inimigo. Então, ele começa com amor, né? Mistura com ódio, diz que alguma coisa foi tarde e diz que tem um inimigo. Então, o amor não está sendo uma coisa muito boa mostrada, né? Mas bora lá. My own love. My, meu, only é único. Only, my only. Aí eu vou dizer only you. Apenas você. Aquela música, eu não sei o que. Tá. Que ridículo. My own love, meu único amor, surgiu from, é origem, né? Como se fosse assim, de. Ah, então, quando eu pergunto where are you from, eu tô perguntando de onde você veio. Qual é a sua cidade natal, tá? Então, my own love is from, surgiu do quê? My only hate, do meu único ódio. Então, o cara fez alguma coisa errada pra ele lá e ele começou a amar. Too early é muito cedo, se mostrou sim. Unknown é conhecido. Unknown é desconhecido. Então, cedo demais, ele foi desconhecido. And unknown too late. And too late é muito tarde e foi conhecido muito tardiamente. Então, quando foi cedo, ele não conhecia e depois, com o passar do tempo, ele não conhecia, né? Prodigious birth. Prodigio é prodigioso. Prodígio mesmo, que é uma coisa nada. Birth é nascimento, o nascimento prodígio do amor para mim. É como se fosse o seguinte, assim, foi um nascimento prodígio para mim. Foi um nascimento excepcional, exclusivo para mim. That I must love, que eu tenho que amar. Isso aqui é... Eita, eu esqueci que palavra é essa. Odioso. Um inimigo odioso. Enemy é inimigo. Então, olha, eu tô vendo aqui que ele tá falando do amor que ele conheceu, tá? Ele conheceu cedo, mas é desconhecido e que envolve ódio. Então, essa é uma mistura de amor e ódio, né? Aqui tá a tradução, se vocês tiverem curiosidade para ver, tá? Esse slide tá aí também, né? Para ver como é. E a gente vai, essa questão das pistas já rimas, mas assim, entender poemas em língua inglesa para mim é uma grande dificuldade. Eu acho muito complicado porque eles mexem com palavras, por exemplo, essa daqui, ó, é uma palavra meio que francesa. Então, para mim é difícil. Mas assim, quem vai se familiarizar com o inglês é uma tendência a achar, assim como no português, né? As rimas, uma rima vai puxando a outra, mas assim, pra gente não rima muito porque a gente não conhece muito inglês, né? Então, outra palavra é a gente entender a morfologia da palavra. O que é morfologia? É a formação da palavra, como é que ela se forma. Do português, você já viu a professora de português falando: a palavra é formada por um radical. Aí tem um prefixo, um sufixo, né? Tem a palavra primitiva, a palavra derivada. É isso aí. Tá? A classe gramatical dela, se ela é um sujeito, um substantivo, se ela é um verbo, um adjetivo, um predicado nominal, verbal e por aí vai, tá? Então, se a gente entender esse tipo de coisa, vai facilitar também em nossa vida. Vamos ver aqui, tá? Então, a gente tem 3 tipos de processo de formação de palavras no inglês. A fixation, tá? Conversion e compounding, tá? Então, a fixation é a adição de prefixos e sufixos, tá? Prefixo e afixo. Conversion é a adoção de palavras em outra categoria gramatical sem que haja qualquer transformação. A palavra estar escrita de uma forma, ela ser um verbo, ela significa uma coisa sendo um verbo, e quando ela muda a classificação dela para um substantivo, por exemplo, um sujeito, ela significa uma outra coisa, mas a escrita é exatamente a mesma. Dentro do inglês acontece muito isso. E o compound refere-se à junção de 2 palavras, a composição. Eu pegar 2 palavras, juntar e ela dá
uma outra palavra que tem outro significado. Às vezes será a mesma linha das duas, tá? Mas vamos lá. A fixation, né? A adição de prefixo e sufixo. Por exemplo, eu tenho a palavra primitiva aqui, pleased, tá? Que significa agradável. Eu posso trabalhar ela para ela se transformar unpleasant. Tá? Ela vira desagradável. Esse quando vocês virem sempre na frente de uma palavra, você está falando que ela é o antônimo da palavra. Como aqui, ó, no texto de Shakespeare. Know é saber. I know, eu sei. Unknow, olha, exatamente a mesma palavra, só que eu acrescentei o U e o N antes. Então, eu estou dizendo que eu não sei. I know, unknow. Eu sei, eu não sei. É conhecido, é desconhecido. Tá bom? Então, sempre que quando você vê uma palavra começado por o N, você saiba que ela está negando uma outra, é o antônimo de uma outra. E o processo aqui é uma prefixação, prefixo, ou seja, eu estou inserindo algo no início dela, é uma prefixação. Sleep, sleep é dormir. I'm sleeping, ou I will sleep, I will sleep tonight. Eu vou dormir hoje à noite, tá? Então, ó, eu vou sleep, acrescentei ing. Ó, perceba uma coisa aqui. Isabela, o P não tá duplicado como scanning e scheme, que é dois M's lá. Só tá um P. Por que ficou? Porque aqui eu não tenho na palavra primitiva o final dela, as três últimas dela, uma consoante, uma vogal e uma consoante. Eu tenho duas consoantes, duas vogais e uma consoante. Eu só duplico o P quando eu tenho consoante, vogal e consoante. Aí a última consoante eu duplico. Aqui, ó, ficou sem, porque não segue essa regra, tá? Então, sleeping é o gerúndio de sleep. É uma palavra derivada da primitiva sleep, mas aqui é dormindo. E aqui o processo foi sufixação, sufixe, tá? Comfortable. Comfortable é confortável, isso é a palavra primitiva. Uncomfortable, esqueci de colocar aqui, tá? Desculpa, gente, mas depois eu coloco um negritozinho aqui. Então, eu coloquei o então, se a lei era confortável, aqui é desconfortável. Isso aqui é uma prefixação. Memory é memória. Memorize é memorizar. Então, eu acrescentei aqui, ó, modifiquei o Y por I e acrescentei a lies. Então, isso é uma sufixação. Tá? Então, assim, é parte de uma palavra e ela se transforma em outras. Então, se eu não conheço sleeping, mas se eu conheço sleep, eu sei que ing é o gerúndio, então eu sei é dormindo. Se eu não conheço uncomfortable, mas eu conheço comfortable, então eu já sei que é desconfortável, é o antônimo. Isso aí é a fixation, tá? Então, alguns prefixos e sufixos que são mais utilizados em inglês é o in com M, one, under, que é abaixo, over, de, ex, são muito utilizados. Eu vou passar uma lista para vocês nas atividades aí, para vocês darem uma olhadinha também, ok? Conversion. No conversion é a adoção de palavras em outras categorias gramatical. Tá? Então, eu vou utilizar as mesmas palavras, elas vão ser escritas das mesmas formas, mas vão significar coisas diferentes de acordo com sua categoria gramatical. Por exemplo, ó, eu tenho aqui algumas palavras, então vamos lá. A palavra, no formato de um verbo, o que ela significa em português. A palavra, a mesma palavra, só considerando ela como um substantivo, e o que ela significa em português. Ó. To drive é dirigir, conduzir, um veículo, tá? Um veículo, dirigir uma empresa, é to drive, ok? Ela sendo verbo, perceba que começa com to. Tudo que começa com to, assim, nesse formato, é um verbo. Agora, a palavra drive, no sentido de substantivo, significa a distância.
A distância daqui entre Campina Grande, que eu tô em Ouro Velho. Tá? Amanhã que eu tô indo pra Campina. To cry. Cry é chorar. Tá? Então, chorar, a mesma escrita tem aqui. Só que cry, no substantivo, é o grito, o choro. Tá? É o ato de gritar, é o ato de chorar. Tá? To start. To start é começar. Agora, start substantivo é o começo, a largada. Tá? To hope é esperar. I hope that you study to the text. Eu espero que vocês estudem para a prova. Hope, só hope é a esperança, a expectativa. Então, percebam, aqui a escrita é praticamente a mesma, mas de acordo com a classificação da palavra, modifica. Tá? Modifica. Às vezes, vai aparecer drive lá na frase, aí eu posso pensar que é dirigir, mas de acordo com o sentido, eu não estou falando que está dirigindo, eu estou falando, me remetendo à distância entre 2 pontos. Tá? To cry, tá dizendo que o cara tá gritando lá, em vez de estar dizendo que tá chorando, tá? Que existe um grito, que alguém gritou, tá? Tá? Isso aqui é conversão e a questão das morfologias das palavras. Então, bora lá. A última é o compound, que refere à junção de 2 palavras. Isso daqui eu acho bem legal, bem interessante. Vamos lá, ver lá. Eu coloquei aqui palavra 1 e palavra 2. Sim, só lembrando, gente, palavra é o Word. Não tem o Word do PowerPoint, do Microsoft Word, então o Word é aquela palavrinha, palavra, tá? Palavra 1, palavra 2 e a palavra que essas duas juntas dão, né? Tia. Tia é chá, significa chá. E pot, panela, tá? Então, chá, panela. Então, como eu tenho... Tá errado aqui, é um A aqui, tá? Vou consertar. Tia pot é bolo de chá. Significa bolo de chá. Não é panela de chá. É bolo de chá. Arm é braço. Braço. E chair é cadeira. Quando eu junto os dois, armchair dá poltrona. Poltrona. Foot é pé. Eu não levanto o meu agora porque tá podre. E ball é bola. Quando eu junto os dois, dá futebol. Essa palavra é bem conhecida da gente, mas sim, a formação dela, ela não é uma palavra primitiva. Ela é uma palavra derivada, que é junto pé e bola. É que faz sentido pra gente, né? A gente bate a bola com o pé. Cross, que é cruz, e walk é andar. Não tem um moonwalk do Michael Jackson, aquela dancinha que ele faz assim com os pés, é porque ele vai fazendo um movimento andando, um walking, tá? Então é caminhar. Crosswalking, a junção de cross com walk é faixa de pedestre. Ou seja, é a faixa onde a gente anda em cima, ok? Então essa daí é compound, ok? Quando a gente conhece alguns desses aspectos, melhora a chance da gente fazer previsões certas sobre o texto, tá? Isso aí é o prediction, gente, ok? Então, hoje nós falamos sobre o prediction e algumas variações que a gente pode observar, que na verdade o prediction é a gente predizer alguma coisa, olhando o título, olhando algumas ilustrações, e quando a gente olha para aquelas partes que é de dicas, as dicas, a gente olhando para o affixation, o compound e o outro, já esqueci. E aí, se a gente souber como é que é esse processo de palavras, simplifica o nosso entendimento em relação ao texto, tá? Então, vou estar postando a atividade do dia, só lembrando que as atividades de cada dia vocês têm até meia-noite para responder, caso anseie que ele seja corrigido valendo 10. Vocês vão ter até o domingo dessa semana para responder, mas a cada dia que passa, 10 pontos vai sendo decrescida da nota, tá? Vocês administram o tempo como vocês acharem necessário. A gente vai ficar hoje por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida, entre em contato. Cheiro no oi e até amanhã na nossa aula síncrona.